Bora, nação! Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Gurizadas, se tu ainda não for inscrito, já vai deixando o teu like, já vai te inscrevendo, ativa o sininho, porque, nós temos muita coisa para conversar nesse nosso conteúdo aqui sobre essa rodada, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô gravando esse vídeo aqui, agora são 20 horas e 9 minutos. Está acontecendo ainda alguns jogos aqui, mas olha só, o Botafogo tá vencendo o Juventude por 4-0 neste momento. O Atlético Goianiense está levando uma goleada do São Paulo em casa por 3-0. E o que a gente pode notar, né, nessa primeira parte, a maioria dos jogos que já terminou do campeonato nessa terceira rodada? Vai ser uma trocação de pontos pura. Nós vemos aqui alguns times, como por exemplo o Fluminense, que hoje venceu o Vasco em casa, mas na rodada passada perdeu para o Bahia lá em Salvador por 2-1, né? O Grêmio venceu as duas em casa até o momento, já se coloca lá na parte de cima, em quinto na tabela. E a gente tá vendo a liderança hoje do Bragantino com 7 pontos, do Flamengo em segundo também com 7 pontos, também, né, pontuação de líder. Aí em terceiro vem o Botafogo com 6 pontos, o Atlético Paranaense com 6 pontos, Atlético que venceu o rival, né, por 1-0 na sua casa hoje. Então assim, vai ser um campeonato de trocação pura. E isso é importante para o Grêmio. Isso é muito bom para nós. Porque nós vamos nos manter, mesmo tendo Libertadores, mesmo tendo Copa do Brasil, nós vamos nos mantendo ali em cima. E vamos lá, a gente só não é líder ou tem pontuação de líder por conta do primeiro jogo contra o Vasco. Nós temos hoje 6 pontos. O líder tá com 7. Nós poderíamos, com um empate, por exemplo, estar lá na liderança, quem sabe, dependendo da questão de pontuação. Saldo de gol do Bragantino é 2, olha só. Poderíamos estar na liderança. Também temos saldo de gol 2. Poderíamos estar na liderança. Então, assim, por isso a importância. E aqui a gente já começa a lamentar aqueles pontos que ficam pelo caminho. O jogo diante do Vasco era um jogo que nós poderíamos ter pontuado, né? Era um jogo que nós poderíamos ter trazido 3 pontos para casa. O Vasco não é aquela equipe toda, né, que fez frente com o Grêmio. Foi muito mais por conta do time do Grêmio não ter, né, jogado aquilo que a gente sabe que pode jogar, do que muito mais por valência do Vasco. Então, assim, dá pra gente ficar na parte de cima, dá pra gente brigar, dá pra gente sonhar, e se não der o título, pelo menos manter ali em cima para conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem. Diogo, mas o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil. Claro que pode. Diogo, o Grêmio pode ser campeão da Libertadores. Tá difícil, mas também pode. A gente não pode descartar. Mas a questão é, o que garante mesmo vaga é se manter na parte de cima do Campeonato Brasileiro, além de sempre afastar aquela zona, né, aquela zona maldita, como eu costumo brincar aqui com vocês, e essa é a melhor questão. Então, assim, um campeonato de trocação de pontos. Fluminense 2-1 no Vasco hoje. O Fluminense venceu em casa. O Grêmio... Foi ontem, perdão, esse jogo. O Grêmio venceu o Cuiabá por 1-0 em casa. O Bahia venceu o Corinthians. Olha o Corinthians na zona de rebaixamento. Perdeu por 2-0 para o Juventude na rodada passada, aqui no Jacone, e agora tá levando 1-0 do Red Bull Bragantino. Levou já. Então, Corinthians perdeu no Nabi Abichedi, então perdeu o Corinthians, Red Bull Bragantino venceu por 1-0. Na Arena MRV, o Galo venceu por 3-0 o Cruzeiro, o clássico lá de Minas. No Barradão, Vitória e Bahia 2-2. Olha esse time do Bahia, hein? Eu não sei se o Bahia que tá me surpreendendo por não estar jogando nada, não tá conseguindo fazer pontuações, ou é o time do Vitória que me surpreende. Mas olha, acho que é um pouco dos dois. O Vitória conseguindo enfrentar, né? O Palmeiras empatou com o Flamengo no jogo terrível. Tava lá no controle, tocando pro jogo do rival e dando uma olhadinha no jogo do Flamengo com o Palmeiras. E olha, não sabia qual era o pior. Acabou empatando lá 0-0. O rival perdeu pro Atlético Paranaense lá no Paraná. O Botafogo tá metendo 4-0, como eu disse pra vocês, no Juventude, que no jogo passado venceu o Corinthians por 2-0. O Atlético Goianiense está levando 3-0 do São Paulo lá em Goiânia. E tem um jogo aqui que vai acontecer ainda, que é de Criciúma e Fortaleza. Ainda não tem data essa partida aqui. Então, gurizada, trocação pura, e o Tricolor tem sim chances de se manter na parte de cima da tabela e, por que não, lá no final até sonhar com uma possibilidade de título. O importante é se manter na parte de cima. O resto a gente vai vendo lá ao longo do campeonato. E esse campeonato parece que vai ser uma trocação pura de pontos.
Gente, vamos para a informação mais forte então, que é a informação que chegou através do meu colega, o meu grande parceiro, o Diego Torpes. Agora há pouco, no final da tarde, o Diegão trouxe lá nas suas redes sociais uma informação que ele teve nos bastidores do Tricolor, que o Grêmio poderá não ter Diego Costa para o confronto da próxima terça-feira diante do Estudiantes. A informação do Diego é a seguinte: o Grêmio, por óbvio, já divulgou uma lista de relacionados, os jogadores que vão viajar amanhã no início da tarde para a Argentina, e claro que quem vai viajar já sabe. A informação que o Diegão trouxe, que ele teve, é que o Diego não vai para essa partida. Ele não estaria nesta lista. Ele não estaria nessa lista. Em contrapartida, PP, que a gente tinha aquela dúvida e tal, está na lista. Mas a grande informação é que o Diego não está. O Diego, ao que tudo indica, segundo a informação do Diego Torpes, não viaja para a Argentina. E aí fica aquela dúvida, como é que o Renato vai montar essa equipe? Vai manter um 4-3-3 tendo o JP Galvão no comando do ataque? A outra dúvida que fica é para o meio campo. O Renato agora, tendo o PP, ele vai sacar o Dodi, que foi muito bem naquele jogo diante do Atlético Paranaense, vai tirar o Dodi, ou vai manter uma linha de 3 sacando o Cristaldo, que eu não acredito que ele faria isso, né? Mas seria talvez uma opção para a gurizada que prefere que o Grêmio fosse mais fechado nesse jogo diante do Estudiantes. Enfim, são alternativas que o Renato agora vai ter que pensar, vai ter que ver. Tomara que não se confirme essa informação do Diego. O Diego tem muita credibilidade, eu confio muito no trabalho do Diego, mas é uma informação que nos deixa aflito, no mínimo, né? Aflito no mínimo, porque o Grêmio precisa vir da Argentina com pelo menos um ponto para se manter vivo nessa briga, nessa possibilidade de passar para a próxima fase. E eu coloco como possibilidade porque, vamos ser bem realistas, né? Tá bem difícil. É bem difícil, o Grêmio precisa pontuar e o Grêmio precisa vencer os últimos 3 jogos para sonhar, né, em fazer 10 pontos e mesmo assim, com alguma questão ali de saldo de gol, poder passar para a próxima fase, que é as oitavas da Copa Libertadores da América. Um problema. Vamos encaminhar e vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Lembrando que o Tricolor tem treino logo cedo pela manhã lá no CT Luiz Carvalho. O embarque deve acontecer logo no início da tarde, ali por volta das 14 horas, 14h30. O Tricolor viaja para a Argentina e o jogo acontece na terça às 19 horas. Tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Infelizmente não foi uma notícia tão boa assim, mas pensando no Campeonato Brasileiro, vamos focar aqui. Eu acho que dá pra gente ficar parelhinho ali com os líderes, como a gente já tá. E ó, tem gente aí com 18 titulares que não tá conseguindo não. Valeu? Já já eu volto com mais notícias do Tricolor.